Bom dia! Vamos abrir o nosso livro Aprender Sempre, na página 47, de língua portuguesa, sequência didática 4. Nós vamos iniciar hoje campanhas de conscientização, escrever para transformar. É necessário que em nossas comunidades unamos forças para o bem comum, concorda? Para divulgar ideias ou para pedir a colaboração de todos que convivem no mesmo lugar, usamos textos que comunicam e convidam as pessoas a agirem de forma colaborativa. Nesta sequência didática, você vai conhecer um pouco mais sobre os textos publicitários e como uma campanha de conscientização pode salvar a vida de muitas pessoas. Então, prepare-se para entender como isso tudo funciona e como você pode se tornar protagonista neste processo de transformação. Bom trabalho! Na página 48, aula 1, começo de conversa. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer como as pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa durante a pandemia. Essas informações foram publicadas no jornal Joca. Número 1. Acompanhe a leitura feita em voz alta pela professora da notícia abaixo. Brasil, 2 de abril de 2020. Como as pessoas estão ajudando quem mais precisa durante a pandemia? Conheça ações de solidariedade que estão sendo feitas em tempos de coronavírus. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas, comunidades, hospitais e instituições estão tendo dificuldades para ter acesso a itens básicos como alimentos, remédios e materiais de higiene. Por isso, organizações e pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa neste momento. Confira algumas ações e campanhas que estão acontecendo ao redor do mundo. Observe esta foto. Na porta de uma escola em Roma, na Itália, crianças organizaram uma campanha de doação de alimentos e brinquedos. A frase no cartaz significa: deixe o que puder, pegue o que precisar. Então, aqui eles estão pedindo doação, mas ao mesmo tempo também estão oferecendo ajuda às pessoas que vão doar. Às vezes você deixa aquilo que te sobra e pega aquilo que você está precisando no momento. Página 49. Compra de alimentos para quem não pode sair de casa. Pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19, que são aquelas que possuem mais chances de ter complicações caso contraiam a doença, como os idosos, também precisam comprar alimentos, remédios e outros itens. Por isso, famílias e pessoas que não correm tantos riscos estão se mobilizando para fazer isso por eles. Bilhetes foram deixados em portarias de prédios e outros locais com mensagens de quem está se voluntariando para fazer compras de idosos e outras pessoas em grupo de risco. Doação de sangue. Com grande parte da população em casa, as doações de sangue diminuíram bastante, o que está fazendo com que muitos hospitais precisem ainda mais de doações desse tipo. Campanhas estão sendo feitas para que as pessoas acima de 18 anos, idade mínima permitida para isso, se mobilizem para doar. Outra campanha, arrecadação de materiais para hospitais. Além de doações de sangue, muitos hospitais estão precisando de materiais como remédios e equipamentos para o grande número de pacientes que estão sendo atendidos durante a pandemia. Para ajudar, estão sendo feitas doações para hospitais. É o caso do Fundo Emergencial para a Saúde, uma campanha criada em 23 de março que tem como objetivo arrecadar fundos que serão doados para hospitais. Outra campanha, compra de alimentos e itens de higiene para quem precisa.
Alguns programas, como o Quarentena Sem Fome, foram criados para que as pessoas possam doar qualquer valor a partir de R$ 10, que será usado para comprar alimentos e itens de higiene pessoal, como sabonetes, para comunidades carentes e moradores de rua. Além dos novos projetos, campanhas que já existiam, como o projeto Mãos Invisíveis, estão se mobilizando para atender às necessidades básicas dos moradores de rua com a pandemia do novo coronavírus, arrecadando itens como álcool em gel, sabonetes, luvas e máscaras descartáveis. E a outra campanha, materiais básicos para comunidades indígenas. Algumas comunidades indígenas estão localizadas em lugares onde o acesso a alimentos, remédios e materiais de higiene é mais difícil. Por isso, elas também precisam de ajuda para se manter saudáveis durante a pandemia do novo coronavírus. Organizações como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, por exemplo, estão organizando campanhas em que todo o valor arrecadado será usado para comprar esses itens para aldeias indígenas. Vamos à nossa atividade na página 50. Número 2. Após a leitura, vamos preencher o quadro abaixo, localizando no texto quais são as ações e campanhas que estão sendo criadas para cada situação, problema. Então, na primeira coluna tem a situação, o problema, e na segunda coluna, quais foram as ações e campanhas. A primeira já está feita, a segunda, de acordo com a leitura feita, nós vamos preencher juntos. A primeira situação que nós lemos foram pessoas do grupo de risco que não podem sair para comprar alimentos. Quais foram as ações e campanhas feitas? Bilhetes convidando voluntários para fazer compras para as pessoas do grupo de risco. Agora vamos à segunda situação, ao segundo problema. Diminuição do banco de sangue nos hospitais. Qual foi a campanha feita? Foi a campanha de doação de sangue. Terceiro, falta de materiais e equipamentos nos hospitais. Foi o terceiro problema. O que foi feito? Qual foi a campanha? De acordo com o que nós lemos. Foi a campanha para arrecadar materiais para hospitais. Quarto, famílias que não podem comprar comida e produtos de higiene. Qual foi a campanha feita para solucionar esse problema? Foi a campanha para comprar alimentos e itens de higiene para quem mais precisa. E a última situação, último problema, comunidades indígenas que vivem distantes, onde os alimentos, remédios e produtos de higiene são difíceis de chegar. Qual foi a campanha feita para ajudar? Foi a campanha para comprar materiais básicos para as comunidades indígenas. Na página 51, aula 2, aprendendo a ler textos publicitários. O que vamos aprender? Nesta aula você irá conhecer algumas campanhas publicitárias. Vamos também conversar sobre o que elas comunicam para os leitores. Leia as campanhas e converse com seus colegas sobre o que descobriram. Vocês sabem que tipo de textos são esses e sobre o que eles falam? Nós podemos observar que o texto 1 é um texto de uma campanha do trânsito, para que as pessoas deixem de utilizar o celular enquanto dirigem. Está escrito: celular ao volante, apague esse hábito da nossa vida. E aqui está sendo representado por um lápis com uma borracha na ponta, apagando o celular da mão da motorista. Ou seja, nós usamos a borracha para apagar as coisas erradas que nós fazemos. E aqui, essa borracha, apagando o celular, está mostrando que nós devemos apagar esse hábito. Os motoristas não devem utilizar o celular no volante porque é risco para ele e para as outras pessoas, porque pode causar acidentes.
O texto 2, Todos contra o Coronavírus, Fica em Casa, Rede Federal, aqui é uma campanha de várias redes federais, de vários institutos federais, para que as pessoas se conscientizem e fiquem em casa enquanto houver a pandemia, para não se infectarem. O texto 3, Criança não deve trabalhar, Infância para sonhar, Disque 100. É uma campanha bem conhecida nossa, que é contra o trabalho infantil. Criança não deve trabalhar, criança deve brincar. O texto 4, nós podemos perceber que é o planeta, a representação do planeta sufocado por uma sacola plástica. E o texto está bem claro. Vamos tirar o planeta do sufoco, use embalagens reutilizáveis, ou seja, nós devemos criar o hábito de levar sacolas que nós podemos utilizar várias vezes para fazer compras ao invés de usar as sacolinhas do supermercado. Porque essas sacolinhas, quando vão para o lixo, elas poluem o planeta. Vamos à atividade da página 52, número 2. Agora, registre o que vocês conversaram na roda sobre as campanhas publicitárias de conscientização, sua função comunicativa e suas características. Para quem foram escritas e para que esses textos de campanhas publicitárias que nós lemos? Então, vamos analisar um por um. O texto 1 é para motoristas não atenderem celular enquanto dirigem. E o texto 2? Vamos lembrar. É para pessoas que fazem parte da rede federal se cuidarem. E o texto 3? Para todas as pessoas se conscientizarem sobre o trabalho infantil. E o 4, o texto 4 foi escrito para os consumidores usarem embalagens reutilizáveis, sacolas reutilizáveis. 2. Onde você costuma encontrar esse tipo de texto que nós acabamos de ler, esses 4 tipos de textos publicitários? Nós podemos encontrar na televisão, na internet, em jornais, em revistas e também em locais públicos, como pontos de ônibus, supermercados, hospitais, farmácias, escolas. E a última questão, o que você observou de características comuns entre eles? Então, esses 4 textos, eles têm a função comunicativa, ou seja, eles comunicam algo para as pessoas, e de conscientização para as pessoas mudarem de atitude, terem atitudes mais positivas e mais colaborativas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Beijão!